Capítulo 15. A matemática da nossa existência. Neste capítulo, vamos por meios matemáticos descrever como funciona a nossa existência. Utilizando novamente o eixo horizontal e o eixo vertical, vamos criar uma relação entre dois conjuntos, o tempo e o espaço, onde há uma relação entre cada um dos seus elementos. Deste modo, vamos aplicar um dos conceitos mais importantes da matemática, a função. A função pode ser uma lei que para cada valor de x, eixo horizontal, é correspondido por um elemento y, eixo vertical, também denominado de f de x. Não sei se alguma vez deste isto na matemática, mas se não, então é mais alguma coisa que aprendes. Acredita que vale a pena porque a conclusão a que vais chegar comigo é de extrema importância. Existem inúmeros tipos de funções matemáticas. Vamos focar-nos numa função específica denominada função implícita que obtemos sobre a seguinte forma. X vezes f de x é igual a 1, que define implicitamente a função f de x é igual a 1 sobre x. O x passa a fazer a operação inversa, em vez de multiplicar passa a dividir. Ora, 1 sobre x é nada mais do que uma operação de divisão, ou também conhecida por fração. Vamos ver em que consiste esta operação. Numerador dividir pelo denominador. Numerador é aquele que enumera, denominador é aquele que nomeia. Ou seja, 1 é o numerador, x é o denominador. Portanto, vamos pensar que tu és um único ser, logo tu és o numerador, 1. E x é o valor incógnito, indeterminado, que te vai nomear, que te vai identificar. Como vês na imagem abaixo, usando uma interseção em cruz do eixo horizontal, eixo das abscissas x, e o eixo vertical, eixo das ordenadas y, podemos estudar o limite de qualquer função. Esta é a expressão gráfica da função 1 sobre x, no qual vemos o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, em que a origem está no ponto 0, 0 e a função é f de x é igual a 1 sobre x. Estudemos o limite desta função aplicando a uma possível realidade. Vamos supor o seguinte caso. António era um homem de classe média, casado há mais de 20 anos com a sua mulher. Trabalhava num escritório na área da contabilidade. Não gostava do trabalho que fazia. Não apreciava a vida que levava. E nos tempos livres ia ao café beber umas bejecas com os amigos, ver e falar sobre futebol, mandar uns piropos a umas miúdas que passavam na rua e pôr a conversa em dia sobre a vida alheia. Sabia que o mecânico da bomba de gasolina perto da sua casa tinha morrido de cancro e que a mulher estava totalmente só e desamparada. Sabia quando é que a vizinha do quarto direito saía para se encontrar com um amante sem o marido fazer a mínima ideia. Sabia que o padre da paróquia roubava as esmolas dos pobres. Sabia que o irmão do barbeiro da esquina andava metido em trafolhice da grossa. Mas para ele, essas eram as notícias do dia-a-dia que o faziam matar o tempo. Um dia, calhou-lhe a sorte grande e ganhou a lotaria. Despediu-se do emprego onde era mal pago e que tanto detestava. Divorciou-se da mulher que já não amava, fazia longos anos e mudou-se para uma zona de luxo, onde comprou a vivenda dos seus sonhos, ao fim de um mês de ter ganho o prémio. Passado mais um ano, comprou um carro desportivo e, ao fim de outro, comprou um iate. Casou-se com uma mulher bem mais nova do que ele nos 2 anos consecutivos. Torrou dinheiro com viagens pelos lugares mais paradisíacos e nos casinos, na esperança que a sorte lhe batesse à porta uma segunda vez. Durante 5 anos viveu à grande e à patrão. Porém, como não teve qualquer controle sobre a fortuna que havia ganho, perdeu tudo, quase que de uma assentada só. Ao fim de mais 2 anos, já não tinha dinheiro para manter o iate e penhorou-o. Ao fim de meio ano, roubaram-lhe o carro durante uma ida ao casino
e passado mais meio ano foi obrigado a vender a sua vivenda. Pensou em comprar uma casa mais pequena com o dinheiro que ainda lhe restava, mas a sua mulher, que já o traía há muito, roubou-lhe tudo o que lhe tinha restado e fugiu com o amante, deixando-o na completa penúria. António, ao fim de 9 anos, após ter ganho a fortuna, ficou na total miséria. Tudo o que lhe tinha sido dado de mão beijada tinha-se esvaído em nada. E agora, cada dia que passava parecia-lhe uma eternidade. As memórias do passado eram autênticas torturas. Já não havia nada para aspirar no fundo. Relembrando os tempos em que vivia como trabalhador honesto, ainda que a receber pouco, e os anos que se manteve casado com a primeira mulher, pareciam um paraíso comparado com o que estava a viver naquele momento. Analisando o caso de António, podemos tirar as seguintes conclusões. António foi rico durante 5 anos consecutivos. António teve um iate durante 5 anos. António teve um carro desportivo durante 6 anos e meio. António teve uma bela vivenda por quase 8 anos. António foi casado com uma mulher jovem durante 4 anos. Traduzindo estes pontos por variáveis, temos identificação. Eu sou rico, A igual a 5. Identificação. Eu tenho um iate, B igual a 5. Identificação. Eu tenho um carro desportivo, C igual a 6,5. Identificação. Eu tenho uma bela vivenda, D igual a 8. Identificação. Eu sou casado com uma jovem, E igual a 4. Calculando o limite para cada caso, temos limite de x quando tende para A é igual a 1 sobre x, então 1 sobre 5 é igual a 0,2. Limite x quando tende para B é 1 sobre 5 é igual a 0,2. Limite x quando tende para C é igual a 1 sobre 6,5 que é igual a 0,15. Limite x quando tende para D é igual a 1 sobre 8 que é igual a 0,13. E limite x quando tende para E é igual a 1 sobre 4 que é igual a 0,25. Conclusão. António viveu todo o tempo baseando-se em variáveis para ser feliz. Limitou a sua própria existência ao tentar satisfazer o seu ego. E por cada coisa que foi perdendo, foi sofrendo. Todos os eus sous e eu tenhos com que se identificou só lhe trouxeram satisfações temporárias. Antes de ser rico, ele achava que era infeliz. E quando ganhou a fortuna, achou que era feliz. Mas não era. Nunca foi. Felicidade eterna nunca é conquistada por coisas que têm prazo de validade. Se te identificas excessivamente com eu sou belo, eu sou popular, eu sou ambicioso, eu sou amado, eu sou rico, eu sou casado, eu tenho namorado, eu tenho amigos, eu tenho filhos, eu tenho uma carreira profissional, eu tenho uma empresa, eu tenho um carro topo de gama, eu tenho uma bela casa, eu tenho um cão, eu tenho um gato, eu tenho um smartphone de última geração. Esses eu sous e eu tenhos não são constantes. São todas falsas identificações de ti próprio que te trazem felicidade ilusória. Todas essas satisfações são temporárias e, por terem essa natureza, também te poderão trazer dissabores. Por cada coisa, cada pessoa que perdes, poderás sofrer. E a vida, como já te demonstrei, não é feita apenas de sofrimento. Só quando nos deixamos levar pelo ego é que o sofrimento não tem fim. Entre ser tudo e ser nada, entre o ter tudo e ter nada, nada é sempre garantido. Tu vieste a este mundo sem nada e sem nada partirás dele. Nunca te esqueças disso. Quando partires, não levas nada nem ninguém contigo. A espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. Voltaire. Não precisas de ser coisas nem de ter coisas para te satisfazer. Para estares plenamente satisfeito, só tens de ser tu próprio. Nada. Já sabemos que nada é igual a zero. Então, qual é o limite de zero? Limite de x quando tende para zero na função de 1 sobre x é igual a infinito. Isso mesmo, o limite de zero é infinito. Logo, tu não tens limite quando és nada. Vocês não percebem? Eu não tenho limites. Jim Carrey. Não tens limites para amar, não tens limites para perdoar, não tens limites para aprender, não tens limites para imaginar, não tens limite para ajudar o próximo, não tens limite para ser feliz, não tens limite para ser o que és. Consciência.
Quando és nada, tu regressas à tua origem. Voltas a ser uma criança que tem curiosidade pela vida, uma capacidade enorme de sonhar, imaginar, uma criatividade infinita, gosto por aprender, gosto por ajudar os outros, mas igualmente um velho sábio de mente amadurecida que fala pela sua própria experiência de vida e que sabe de tudo o que é importante para viver eternamente feliz e inteiramente satisfeito. Ganhas total independência das coisas e das pessoas. O amor faz-te crescer e a sabedoria faz-te amadurecer. Isto é no que te tornas quando ouves a voz consciente, quando te tornas a tua constante, quando te tornas no zero absoluto. A resposta para seres feliz não se encontra fora, está dentro de ti. Sempre esteve. Conclusão. Quando te reduzes a zero, a tua existência deixa de ter limite. Quando as experiências são reduzidas a zero, é quando realmente se aprecia tudo o que se tem. Stephen Hawking. Matemática intuitiva e matemática lógica. A matemática é a base de toda a ciência, mas não nos podemos esquecer que antes de ela existir, nada existia. Os números, as operações aritméticas, soma, subtração, multiplicação, divisão, a geometria, etc., tiveram de ser inventadas de alguma forma. Como? Com base em alguma espécie de crença, utilizando a intuição. Não poderíamos formar pensamentos lógicos sem existir primeiro a intuição, o pensamento criativo para inventar a matemática. Não devemos ver a lógica e a intuição como áreas distintas. Elas complementam-se uma à outra, formam uma conjunção e não uma disjunção. Para produzir aritmética, tal como para produzir geometria, é necessário algo mais que a lógica pura, e não temos outro termo para designar este algo senão intuição. Ambas se revelam indispensáveis. A lógica, que é a única que nos pode fornecer a certeza, é um instrumento da demonstração. A intuição é um instrumento da invenção. Henri Poincaré.